Esse idoso entrou maltrapilho em um cruzeiro luxuoso e foi expulso, mas ninguém poderia imaginar quem ele era e o que queria. As águas azuis do Oceano Pacífico estavam calmas e serenas como sempre, refletindo a luz do sol como um gigantesco espelho brilhante. Cortando essas águas cristalinas, o luxuoso navio de cruzeiro chamado Mar Dreams deslizava. Um verdadeiro colosso flutuante que se destacava em meio ao vasto oceano. Mar Dreams não era um navio qualquer. Ele era um monstro de aço e luxo, exibindo toda a opulência dos tempos modernos. Possuía incontáveis quartos que mais pareciam suítes de hotéis 5 estrelas, piscinas azul turquesa reluzentes ao sol, vários restaurantes com cardápios assinados por chefes renomados e lojas de marcas de grife que atraíam os olhares ávidos dos passageiros mais abastados. Os elegantes salões de baile eram palco de apresentações de músicos mundialmente famosos e as noites eram iluminadas por festas deslumbrantes, cujos convidados vestiam suas melhores roupas, desfrutando de champanhe francês e do caviar mais fino da casa. Conhecido pelos majestosos trajetos ao longo da pitoresca costa da Califórnia e da música requintada que embalava as noites estreladas, o navio era o sonho de muitos. As pessoas de Los Angeles, São Francisco e San Diego se sacrificavam para embarcar em uma aventura de 7 dias no Mar Dreams, ansiando por uma semana de puro prazer, luxo e entretenimento. O sol começava a se pôr quando o navio, já pronto para a próxima viagem, estava ancorado no porto de Los Angeles. A tripulação, em seus uniformes nítidos e brancos, corria para lá e para cá, garantindo que tudo estivesse em ordem para receber os passageiros. A animação no ar era palpável. Clientes habituais, sorridentes e ansiosos, se misturavam com os novatos cujos olhos brilhavam com a expectativa da jornada que teriam. A grande aventura no Mar Dreams estava prestes a começar mais uma vez. Então, naquela tarde ensolarada, enquanto o último brilho do sol banhava a paisagem, uma atmosfera efervescente continuava preenchendo o convés do cruzeiro. De todos os cantos do mundo, os passageiros, pessoas de todas as idades e estratos sociais, com malas de viagem carregadas de esperanças e sonhos, subiam a bordo. A tripulação auxiliava com diligência e um profissionalismo irretocável, desempenhando seus papéis com a eficiência de uma orquestra bem afinada. Tudo como um cruzeiro de luxo deveria oferecer. O convés estava vivo com a atividade frenética do embarque, o barulho das malas sendo arrastadas, as risadas animadas dos passageiros, o farfalhar de roupas de grife, a agitação constante e o zunido de conversas preenchiam o ar. Foi nesse cenário frenético de puro luxo que a figura de um homem idoso emergiu. Vestido com roupas maltrapilhas, sujas e todo esgadanhado, com um rosto marcado pelas intempéries da vida, ele caminhava lentamente, quase se arrastando. Seus cabelos em desalinho, a barba desgrenhada e os olhos turvos o faziam parecer mais um eremita do que um passageiro. A princípio, a tripulação não notou a existência daquele estranho entre eles, mas conforme o homem adentrava mais, principalmente na ala mais nobre, sua presença começou a chamar a atenção. Havia algo de errado, de desconexo no aparecimento daquele andarilho entre o glamour e a opulência do ambiente. A gerente do navio, Kate, uma mulher de meia idade, vestida de forma impecável, foi a primeira a notá-lo. Com um olhar frio, ela caminhou até o idoso. As palavras que saíram de sua boca foram duras e desdenhosas. "O senhor deve estar no lugar errado", disse secamente, com o desprezo em sua voz tão palpável quanto o frio cortante do ar. "Esse é um navio de luxo, não um albergue para mendigos." O que ela proferiu foi como uma faísca no pavio.
As risadas e as zombarias começaram a se espalhar pelo convés como fogo em um campo seco. O homem olhou em volta e a vergonha se evidenciou em seus olhos. Esse navio, meu navio, eu preciso, respondeu com sua voz trêmula. No entanto, suas palavras caíram em ouvidos surdos. Um dos marinheiros, Leonard, um homem de traços duros e músculos proeminentes, avançou para cima do pobre senhor. Vou ter que escoltá-lo, velho imundo. Não tá vendo que não tem ninguém da sua laia aqui? Disse o Brutamontes enquanto olhava o homem atentamente. Mas eu não... Eu preciso pegar algo, falou o pobre velhinho dando um passo para trás. Todos os passageiros e parte da tripulação assistia à cena, e a gerente continuou sendo indelicada. Pegar o quê? Não tem nada aqui para você, se toca. Olha aqui, senhor. Vou ter que pedir encarecidamente pro segurança te levar embora daqui. Tá assustando as pessoas. Eu não quero que ninguém ache que aqui pode entrar qualquer maltrapilho. E neste momento, o capitão do navio, Lionel, chegou. O que é que está acontecendo aqui? E olhou feio para o velhinho. Kate falou que aquele homem estava enfeiando o local e que deveria ser mandado embora imediatamente. O capitão concordou e pediu para que o Brutamontes do Leonard o expulsasse dali. Enquanto a crueldade se desenrolava, uma figura observava silenciosamente à distância. Landim, um jovem mecânico de 20 e poucos anos, assistia à cena com um misto de raiva e impotência. Suas mãos, calosas e sujas pela graxa do motor a diesel do navio, apertavam o corrimão do convés com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O rapaz sempre sonhou em trabalhar em um cruzeiro. Desde criança, ele imaginava-se comandando o leme de um navio, cruzando os mares e explorando terras desconhecidas. No entanto, a falta de oportunidades o levou a aceitar o único trabalho disponível. Um emprego exaustivo e mal remunerado no porão do navio como operador do motor. A realidade do seu cargo era muito diferente da fantasia que ele criara em sua mente, e a humilhação do velho despertou algo em Landim. Ele se viu naquele homem. Ainda que o idoso fosse uma figura quebrada e o jovem um rapaz robusto, ele sentiu uma conexão com o pobre senhor. Aquilo poderia ser ele no futuro, humilhado, rejeitado e enxotado. Não conseguindo mais se conter, ele deu um passo à frente e a determinação ardia em seus olhos. "Chega!" exclamou com sua voz forte e firme, cortando o ar. "Vocês não têm vergonha de tratar um idoso dessa forma?" Houve um silêncio momentâneo. Os passageiros que presenciaram aquilo ficaram chocados com a ousadia do mecânico. Alguns aplaudiram Landim silenciosamente, admirando sua coragem. Outros murmuraram entre si, espantados com a audácia daquele ser que consideravam inferior em desafiar a gerente e o capitão do navio. "O que você disse?" Capitão Lionel, o homem alto e corpulento naquele uniforme de comandante do cruzeiro, se aproximou, com seus olhos estreitos fixos no operário. "Você está desafiando minha autoridade? Eu sou responsável pela segurança de todos a bordo deste navio. Não posso permitir que qualquer vagabundo entre." As palavras do capitão foram como um soco no estômago de Landim. Ele estava lutando contra uma maré de preconceito e intolerância que estava além de seu controle. No entanto, o rapaz se manteve firme, olhando diretamente nos olhos do homem. "Ele é um ser humano como qualquer um de nós. Onde está a humanidade de vocês?" disse com a coragem em sua voz inabalável. No entanto, nada do que ele falou teve qualquer efeito. Apenas incitou a raiva do capitão e da tripulação. "Toma cuidado com quem você responde, garoto. Você é só um operário, um mecânico do motor deste navio. Mas quem manda aqui sou eu. E meus passageiros vão ficar seguros de mendigos como este senhor.
Aqui não é o lugar dele. E se você continuar com essa atitude, Landim, eu mesmo vou te jogar pra fora deste navio, entendeu? Vai querer continuar com seu emprego ou sair daqui junto com o velho? Lionel rosnou e seus dedos se fecharam em um punho ameaçador. Landim engoliu em seco, sentindo-se impotente. No final, foi forçado a recuar, observando com dor enquanto o senhorzinho era arrastado para fora do convés. O velhinho olhou para o mecânico, com seus olhos cheios de tristeza e derrota, se sentiu extremamente humilhado e nem teve a chance de se explicar. E assim foi enxotado do cruzeiro, deixando para trás um silêncio pesado e uma sensação de vergonha. Enquanto o navio se afastava do porto, deixando o idoso maltrapilho para trás, Landim se sentia atormentado. Voltou para seu posto, porém, naquele momento, fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Faria tudo ao seu alcance para fazer a diferença quando pudesse outra vez, pois odiou se sentir impotente e deixar algo sem humanidade acontecer. Assim, o que deveria ter sido um dia de celebração e alegria transformou-se em um espetáculo de crueldade. Aquela cena, cheia de risadas e insultos, marcou uma mancha escura na aura radiante do Mar Dreams, estragando sua beleza e luxo com a feiura da intolerância e do preconceito. Só que algo estava prestes a se revelar mais perturbador e menos compreensível do que qualquer um poderia prever. A realidade iria se entrelaçar com o insondável, o inacreditável. O sol já havia se posto no horizonte, dando lugar à escuridão da noite. A música tocava suavemente pelos alto-falantes, misturando-se ao som das ondas que batiam contra o casco do navio. Os passageiros desfrutavam de uma bela noite a bordo do Mar Dreams, cada um imerso em seus próprios prazeres. A elegante dança de salão, a deliciosa refeição, ou o simples prazer de contemplar as estrelas do convés. No entanto, o clima de paz e tranquilidade foi abruptamente interrompido. De repente, a música parou e uma voz grave e austera ressoou pelo sistema de alto-falantes. Boa noite, senhores passageiros. Gostaria da atenção de todos por um momento. Por gentileza, se dirijam até o grande salão. A voz pertencia a Lionel. Uma sensação estranha se instalou quando o normalmente sorridente e amigável capitão falou com uma seriedade inconfundível. Os passageiros, sentindo a mudança de tom, pararam o que estavam fazendo e seguiram a ordem do homem. Chegando lá, ele já estava de pé no palanque e todos lhe voltaram a atenção. Algo estava acontecendo e eles podiam sentir isso em seus ossos. Acontece que, alguns minutos antes, o capitão recebeu um telefonema sobre algo infeliz e foi orientado a passar um vídeo no telão do salão principal. Recebemos essa terrível notícia e triste, continuou Lionel com sua voz trêmula. Há 2 dias, antes da partida desta viagem, nosso amado proprietário Alberto Linhares, que também foi o projetista dessa maravilhosidade, foi encontrado morto em sua cama. Um silêncio chocado tomou conta do navio. As palavras pareceram ecoar pelo ar, cada uma delas cortando o silêncio como uma faca. A gerente do navio, Kate, que estava no convés naquele momento, pareceu perder o equilíbrio. Mas isso não é possível, ela murmurou atordoada. A equipe de marketing de Alberto havia entrado em contato com Lionel e enviado um vídeo para ser exibido no telão em homenagem ao falecido. A equipe de técnicos já estava preparando tudo para conectar o projetor e passar o vídeo enquanto ele fazia seu discurso. Nosso amado Alberto tinha 73 anos e era um amante de navios desde jovem. Batalhou muito para aprender em seu tempo como projetá-los e um dia concretizou seu sonho. O Mar Dreams se tornou realidade. Nosso navio tem 15 anos e está a todo vapor graças a ele.
Quando a imagem de Alberto apareceu no telão, um coletivo grito de choque percorreu o navio. Todos ali, da tripulação aos passageiros, reconheceram a figura do homem idoso e maltrapilho que haviam enxotado do cruzeiro algumas horas antes. Mas esse não é... Um dos passageiros apontou para a tela, com a incredulidade estampada em seu rosto. O capitão, com a face pálida, estava tão petrificado quanto o resto dos viajantes. O que ocorria era que ninguém dos funcionários da embarcação havia visto pessoalmente o dono, uma vez que ele era bem idoso e estava fazendo tratamentos médicos em outro país. Só o conheciam pelo nome e, por isso, ficaram incrédulos quando viram a foto de Alberto, todo bem vestido e sorridente, já que tinham acabado de vê-lo sujo e com roupas rasgadas como o andarilho. Mas se ele morreu, quem era aquele homem? Kate perguntou com a voz trêmula. Ninguém tinha uma resposta. A angústia se espalhou pelo navio. A música, elegante e alegre de antes, parecia uma lembrança distante. Em seu lugar havia apenas um silêncio pesado, quebrado pelo suave som do mar contra o casco. A notícia da morte de Alberto Linhares havia transformado a atmosfera leve do navio em um pesadelo. A incrível semelhança do homem maltrapilho com Alberto, a impossibilidade da situação e a fria realidade da morte dele formaram uma confusão aterrorizante que nenhum deles sabia como lidar. A pergunta, como é possível, ressoava em suas mentes sem resposta. E enquanto as estrelas brilhavam acima deles, cada um deles lutava com sua própria versão do pavor, incapazes de entender o que tinha acontecido. Lionel, tentando manter a tranquilidade em meio ao caos, pediu a todos que se acalmassem. Afirmou que o homem que eles viram mais cedo no convés deveria ser apenas uma pessoa parecida com o falecido. Ele não ofereceu nenhuma explicação para a semelhança, mas suas palavras trouxeram algum grau de paz para os passageiros mais inquietos. No entanto, muitos ainda se sentiam atormentados e as perguntas sem respostas os angustiava. O capitão, então, se retirou para a sua cabine, chamando seus funcionários de confiança, a gerente Kate e o segurança Leonard, e revelou a eles a segunda parte da notícia que não havia compartilhado com o resto dos passageiros. A existência de um baú escondido que prometia uma grande recompensa a quem o encontrasse. Parece que Alberto, quando projetou este cruzeiro, deixou esse baú escondido e agora, com sua morte, nos avisaram que existe algo importante e valioso dentro. Ele deu ordens claras para que procurassem pelo baú e não falassem sobre isso com ninguém. Enquanto isso, Landin, que estava sozinho fazendo sua ronda de rotina na sala de máquinas e alheio ao comunicado sobre o falecimento do proprietário da embarcação, ainda pensava sobre a crueldade que presenciou com o velhinho. Ele queria ter feito algo e o remorso lhe consumia. E quando estava perdido em seus pensamentos, subitamente viu alguém passando pelo corredor de acesso à sala. Oi? Tem alguém aí? Mas um silêncio perdurou. Intrigado, o rapaz foi se aproximando do corredor devagar, até que viu mais uma vez alguém passando. Dessa vez ele o reconheceu. Era o idoso maltrapilho, o mesmo homem que tinha visto ser expulso do navio, vagando por ali. Mas não é possível, pensava Landin. O velho não foi expulso. Como ele entrou de novo no cruzeiro? Não. Uma sensação de medo e curiosidade tomou conta dele. Senhor? Senhor, está perdido? Senhor? Mesmo com as dúvidas borbulhando em sua mente, Landin seguiu o velhinho. Parecia que uma força invisível o guiava, o levando para corredores solitários que se tornaram meio sombrios. Senhor? Senhor, onde você está indo? Espere, senhor, espere! O velho parecia desaparecer nas sombras para depois aparecer novamente mais adiante, sempre mantendo uma distância constante entre eles. Onde ele está indo? Landin pensava enquanto corria atrás do idoso. Após um labirinto de corredores, ele viu o homem entrar em uma parede.
E foi ali que percebeu que havia uma espécie de passagem secreta. O quê? Landim avançou cautelosamente e finalmente chegou a uma sala escondida no porão do navio. A sala, coberta de poeira e teias de aranha, parecia ter sido esquecida pelo tempo. No centro, sobre uma mesa de madeira desgastada, estava um baú antigo. O velho estava parado ao lado e, após olhar e sorrir para o rapaz, falou: "Seja sábio." E simplesmente sumiu. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Landim caiu para trás. O que tinha acontecido ali? Ele olhava freneticamente para os lados à procura do homem. Após se recompor, resolveu abrir o baú. Lá dentro, encontrou um testamento. E ao lê-lo, seu mundo parou. O jovem não conseguia acreditar. Saiu correndo em direção à cabine do capitão, ofegante, porém extasiado de felicidade. Já chegou abrindo a porta e anunciando: "Lionel, agora eu sou o dono desse navio." A revelação de Landim ecoou pelo luxuoso transatlântico, criando um silêncio absoluto. O capitão, Kate e o segurança, que estavam conversando sobre o tal tesouro, simplesmente fixavam o olhar no jovem mecânico, que exibia com orgulho um pedaço de papel amarelado. A afirmação de que ele era agora o dono legítimo do majestoso Mar Dreams parecia absurda e inacreditável. O capitão foi o primeiro a reagir rindo e perguntando o que estava acontecendo, mas quando viu o baú debaixo do braço do rapaz, a raiva e o desespero o tomaram em questão de segundos. "Isso é ridículo!" explodiu. "Do que é que você está falando?" O operário então leu o testamento de Alberto Linhares, que dizia que "Quem achar esse baú será o meu herdeiro, o novo proprietário do meu navio." Lionel e os outros arregalaram os olhos. "Me dê isso aqui, rapaz. Você não tem condições, nem intelectuais, para mexer direito no motor, quanto mais para dirigir um navio." "Com certeza, Alberto deixou isso para mim." Ele estendeu a mão exigindo o testamento, mas Landim recuou. Não, capitão. O navio pertence a quem encontrou o testamento, e esse alguém sou eu." As palavras de Landim jogaram um balde de água fria na situação já tensa. Acontece que a localização secreta do baú, escondida no coração do navio, indicava a verdadeira intenção de Alberto. A herança não seria para a pessoa mais poderosa ou mais rica, mas para a mais humilde, aquela que conhecia cada canto do navio, desde a cabine mais luxuosa até a caldeira suja de graxa. Alguém que conhecia o navio de baixo a cima. Era uma verdade difícil de engolir. A confusão cresceu tanto que os três ordinários simplesmente partiram para cima do mecânico. Porém, nesse instante, um grito tão forte, tão poderoso, reverberou por toda a cabine, tremendo-a e silenciando todos ali. Eles caíram no chão e foi aí que viram a figura imponente. Alberto. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. A aparição dele, mais poderosa do que qualquer um poderia esperar, fazia com que todos se sentissem pequenos. Alberto olhou em volta. Seu olhar encontrou Landim e ele assentiu. Uma única ação, mas carregada de significado. O reconhecimento silencioso por parte do dono da embarcação fez com que o capitão e os outros aceitassem o rapaz como o novo comandante do Mar Dreams. E assim se iniciou a transformação do humilde mecânico em um poderoso capitão de um dos navios mais luxuosos do mundo. Ele conseguiu realizar seu objetivo e levou as pessoas a lugares lindos e inacreditáveis. Abriu o cruzeiro para pessoas com rendas mais baixas e fez a diferença. Assim como prometeu, o Mar Dreams agora era um lugar de respeito, onde os sonhos de todos poderiam acontecer. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo!